Queridos, sem mais delongas, eu quero agradecer a Deus por esse convidado muito especial que nós estamos recebendo na nossa igreja. Nós tivemos contato com eles. Quem esteve aqui sexta-feira ouviu falar sobre isso. Eles estiveram na nossa igreja há muitos anos atrás. Não creio que chegaram a ministrar aqui, né? Só o brinco, exato. Há muito tempo atrás, eu me lembro disso. Na época ainda assim, a gente, acho que estava nesse templo aqui já, né? E assim, foi uma bênção. Mas foi muito legal, a gente se viu ali em Orlando, quando estive ali numa conferência de avivamento. E na fila para comer, o Senhor falou com a gente, testificou no nosso espírito que eles tinham que estar aqui novamente. Então nós estamos muito felizes deles terem aceito. Eu quero que vocês entendam, o sacrifício é muito grande para estar aqui. Eles saíram bem cedo no dia para poder atender a gente, estão com a gente direto, nos abençoando. Quem esteve presente na sexta, no evento de homens e mulheres ontem, foi realmente abençoado pela vida desse casal. Então eu queria honrar a Deus e agradecer a Deus pela vida desse casal, que a igreja aplaudisse enquanto eles vêm. Pastor Brinco e pastor Nana Chara, por favor. A Nana vai trazer a palavra hoje, mas eu pedi que o Brinco viesse saudar a igreja e aqueles que não estiveram presentes poder conhecer esse casal, que é realmente extraordinário. Muito obrigado, queridos, por ter aceito o nosso convite. Amém. Pela honra, viu? Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, Nana. Obrigado, viu? Amém. Graça e paz, MP Church, amém, irmãos? Feliz Dia das Mamães, amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente nessa manhã, através da vida da minha esposa, a minha melhor parte, né? A parte mais bonita da minha carne, tanto que vocês só olham para ela, ninguém olha para mim, né, irmãos? Vocês só ficam olhando para ela, né? Eu sei que ela é bonita, ela orou pouco, eu orei muito. Não, tô brincando. Muito, vocês não têm noção. Aliás, as mulheres que estiveram aqui ontem sabem, né? Quero dizer para a igreja que é uma honra estarmos aqui diante de vocês, amém? Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de proclamar a verdade que nos liberta. Agradecer ao pastor Max, à pastora Cris, pela confiança, né? Pela testificação do Espírito Santo neles, em terem coragem de nos agendar aqui, enfim, fazer o convite para que a gente pudesse estar contemplando e compartilhando a palavra do Senhor com vocês, né? Mas brincadeiras à parte, é uma honra. A gente já tem esse ministério itinerante há mais de 15 anos. Aprove a Deus, né? Nós não somos pregadores, irmãos, nós somos músicos, mas Deus falou o seguinte, né, conosco há mais de 20 anos atrás: eu não vou começar fazendo naquilo que vocês sabem fazer. Eu vou começar fazendo exatamente naquilo que você jamais soube fazer, ou nem quer fazer, porque eu nunca quis ser um proclamador da verdade, do evangelho, da palavra de Deus. Mas o Senhor nos deu, né? Ele literalmente nos capacitou, e eu tenho certeza absoluta que isso não é nem para mim, nem para Nana. A palavra pastor vem de pasto. Então, pastor é aquele que tem e dá alimento para as suas ovelhas. Então é isso que eu creio, né? Na presença do Senhor, é isso que eu creio que o Senhor vai fazer nessa manhã, com você e através de você. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida da minha esposa. Antes de passar por ela, só quero compartilhar algo com vocês muito poderoso, em que Deus aprovou uma mulher para trazer o seu único filho, para que ele então viesse a se tornar o irmão mais velho da igreja. Deus aprovou Maria, então começou por uma mulher. E esse filho, ele nasceu sem pecado, sabe por quê? Porque não tinha o sêmen do homem natural. Era o Espírito Santo e uma mulher aprovada por Deus. Posso ouvir um amém, irmãs? Então, eu quero engrandecer aqui, logicamente, né? Exaltando o nome do Senhor, mas pela vida de cada mamãe que está aqui presente. Deus te abençoe, você é muito especial. Você realmente foi aprovada por Deus nesse tempo, nesse período, para que você pudesse então ter a responsabilidade de cuidar da nova geração. E você tem feito isso com muita responsabilidade. Nana vai falar sobre isso, sobre a aprovação de Deus para cada um de nós. Mas que nesta manhã você saia daqui, não somente as mamães, mas os pais, as mães, a família como um todo, você possa sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você recebe? Então dê um forte aplauso a Ele. Aleluia! Quero pedir para a igreja, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, eu quero apresentar a vida da tua filha.
da Nana Chara, da pastora Nana, da sua filha Nana, Deus, que tem se colocado na presença do Senhor. Nós sabemos, Deus, que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós sabemos que estamos diante da tua presença e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Toma a vida da Nana agora. Toma, Senhor, em nome de Jesus, que da boca da tua filha saia labaredas de fogo dos céus, que o teu Espírito Santo possa enchê-la e muito mais do que enchê-la, venha transbordar a vida da Nana, para que ela possa alcançar uma grande geração e que nesta manhã possamos, Senhor, ter acesso à tua palavra e receber a 30, a 60 e a 100 por um daquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós nessa manhã. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja toda diga amém. Mais um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Também. Aleluia! Bom dia, amados do Senhor. Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Diga para essa mulher que está do seu lado, parabéns. Você é uma guerreira. Hoje é um dia muito especial. Me dá bastante retorno, tá? Hoje é um dia que nós celebramos a vida das mães. Essas mulheres que geram não só filhos naturais, como filhos espirituais, amém? Me dá só um pouquinho mais de retorno aqui no monitor, por favor. E eu tenho certeza de que o Senhor vai falar conosco, porque essa data é uma data que eu quero agradecer aos pastores pela honra e pelo privilégio de poder ministrar, porque eu sei que vocês geraram isso no coração de uma mulher que está ministrando no Dia das Mães. Me sinto muito honrada. Quero dizer que eu já amo vocês. Vocês são pessoas do céu, têm cuidado de um rebanho de uma forma tão linda. Estamos tendo o privilégio de conhecer as ovelhas, a liderança e ver o quanto vocês são amados, vocês são dedicados e preciosos. Isso tem um valor que não tem tamanho, porque vocês abriram mão da vida de vocês para servir. E isso, para mim, que sou uma pessoa que vivo da obra e para a obra, eu aprecio demais. Eu também larguei tudo para servir o Rei. O Senhor, Ele se agrada demais da vida de vocês. Vocês têm sido dedicados, zelosos, empenhados. E o Espírito Santo manda dizer que vocês vão colher infinitamente mais do que vocês têm plantado. Não só aqui na terra como no céu. Tesouros no céu. Porque vocês têm filhos espirituais que vocês têm cuidado com todo amor e zelo. Então, parabéns, porque vocês são pais dessa geração. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela vida de seus pastores? Como o pastor falou, nós tivemos aqui há muitos anos atrás, quando o pastor Fernando estava vivo, tivemos o privilégio de estar com ele, sentar para conversar, o seu pai está ali, e foi muito emocionante aquele tempo, porque Deus já estava preparando aquela memória no nosso coração. O Brinco ministrou, conversamos com ele no gabinete, e cá estamos nós, depois de muitos anos, onde nós tivemos a alegria de viverem aqui na Califórnia por 3 anos, em San Diego, e já tinha um tempo que a gente não voltava à Califórnia. Quando tivemos com o pastor, a gente falou, a gente precisa voltar na Califórnia. Eu estava morrendo de saudade desse lugar lindo, desse clima perfeito, dessas montanhas que parece o Rio de Janeiro, não é verdade? Mas é um Rio de Janeiro, né, assim, estruturado. O nosso Rio ainda vai chegar nesse lugar, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Nessa manhã o Senhor havia colocado algo no meu coração quando eu estava na Flórida. Quando eu cheguei aqui, Ele mudou tudo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu me programei de um jeitinho, eu sou altamente metódica, que só Jesus na minha vida. Eu me programo nos mínimos detalhes, e quando Deus me desprograma, eu me desmonto. Mas Deus falou comigo, filha, eu quero te ensinar algo. Não é na força do seu braço, não é segundo a sua programação, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que eu quero. É aquilo que eu tenho para fazer. É aquilo que eu vou derramar do céu sobre a vida de homens e mulheres nesse lugar. Então por isso somente flua, porque eu vou mudar tudo. Pode aplaudir a Jesus. Eu estou até agora impactada, estou me administrando. O Brinco está mais acostumado com isso. Já vi ele subir no altar falando, gente, eu preparei uma palavra e fiquei ruminando. Na hora que eu cheguei aqui, Deus falou assim, mudou tudo. É a minha primeira experiência dessa forma. Passei aqui a referência, passei o tema, e Deus falou, não, mas não é nada disso.
Vocês vão entender no final, e eu também, porque eu creio que Deus vai querer falar com muitas pessoas aqui, amém? Então vamos nos preparar para voar nas asas do Espírito, porque o derramar dele vai acontecer nesse lugar. Quantas mulheres estiveram ontem aqui? Aleluia, você foi abençoada? Deus falou conosco, houve um derramar poderoso. Deus já começou a preparação para moer a gente, mas Ele nos cura para curar, como eu falei, Ele nos transforma para transformar, amém? Ele lapida o nosso caráter para Ele nos aprovar, amém? O tema dessa palavra é buscando ser aprovado por Deus. Buscando ser aprovado por Deus. Você, homem, você está buscando ser aprovado pelo Pai. Você, mulher, está buscando ser aprovada por Deus. Aprovada em tudo, como mãe, como esposa, como ser humano, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Nós estamos nesse exercício todos os dias. Essa é a nossa missão, sermos aprovados por Deus. Porque se a gente fizer o Senhor sorrir, se a gente agradar o coração do Pai, a gente vai agradar qualquer pessoa. Que a nossa motivação não seja agradar o homem em primeiro lugar. Até porque a gente nunca vai conseguir, a gente sempre vai deixar os outros frustrados. Você nunca vai suprir a expectativa do outro. Você sempre vai ficar aquém. Agora, quando você busca agradar o coração do Pai, você agrada a todos. Um filho, quando ele tenta fazer tudo para agradar os seus pais, ele arranca sorriso dos pais. E mesmo que os pais olhem e falem, meu Deus, eu sei que você ainda não conseguiu alcançar tudo o que você está almejando, mas você está dando o seu melhor e eu me alegro com isso. Eu celebro que você está se esforçando em andar no caminho, em me obedecer na sua completude. E Deus se agrada quando nós nos esforçamos, andamos na contramão desse mundo caído, desse sistema corrompido pelo pecado. Porque eu e você somos santos, chamados para sermos separados para Deus, separados do pecado. Nós não somos desse mundo. Você pode dizer assim, eu sou da Nova Jerusalém. Amém? Você não é desse mundo, você está nesse mundo para cumprir uma grande missão. Mas você é do céu. E você está aqui nessa terra para fazer a diferença. Por isso nós nos exercitamos para sermos aprovados por Deus. A referência, por favor, abre em 2 Timóteo 2,15. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15. A pessoa que está na mídia hoje, ela vai ter fortes emoções. Porque vai ter que pegar, mas eu dou tempo ao tempo, porque Deus mudou tudo. Mas diz assim, essa carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, diga, aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Gente, só esse versículo já me impacta. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja, que governa bem a palavra de Deus. Queridos, nós temos um chamado, sermos obreiros de Deus, servos de Deus. E o que é exatamente um obreiro? Se você for ver no mundo, ou melhor, lá fora, não aqui na igreja, todo aquele que é um obreiro é aquele que trabalha em uma obra, não é verdade? Uma construção, e uma obra terrena, uma obra natural. Quem é que é um obreiro do céu na terra? Aleluia! Nós todos. Mas lá fora, um obreiro é aquele que está trabalhando numa construção terrena, humana. E antes de Paulo mencionar aqui sobre a nossa postura como obreiro de Deus, ele fala de 2 pontos fundamentais que eu quero que você se atente nesse capítulo, nesse versículo que nós acabamos de ler. O primeiro ponto é que o primeiro objetivo de quem procura é encontrar. Diga, encontrar. E o segundo ponto, depois de encontrar, é ser aprovado. Diga, ser aprovado. Amém? Deus procura encontrar pessoas aprovadas por dentro e por fora.
aprovadas no seu coração, não é aprovadas na sua aparência somente. Óbvio que você tem que ter cuidado com a maneira como você se comunica. Falei ontem aqui para as mulheres que a gente precisa se atentar sim com as nossas vestes, porque roupa é comunicação. Qual é a comunicação que você está passando? Qual é a imagem? As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo ou vão ver o mundo? Você é a Bíblia que o mundo lê. O seu corpo, a sua conduta, a sua maneira de se vestir vai ser a Bíblia que o mundo vai ler. As pessoas ou vão olhar para você ou vão ver uma pessoa séria, de respeito, de honra, ou vão ver uma pessoa sensual, cheia de influências mundanas. Nós somos obreiros de Deus e precisamos resplandecer a presença dEle. O Senhor busca encontrar pessoas aprovadas no seu coração, no seu interior, por dentro e por fora, amém? A questão é que muitas coisas podem estar escondidas dentro de nós, mais profundamente do que a gente imagina, e por isso pode demorar um tempo maior do que o esperado para nós sermos transformados. Por quê? Porque a gente precisa entender aonde estão as raízes. Ontem também falei sobre raízes de rejeição, de traumas, de marcas, de situações que você viveu durante toda a sua infância que refletem no seu comportamento, no seu dia a dia, na vida mais velha. Nós somos um reflexo daquilo que nós vivemos durante toda a nossa vida. É por isso que Deus tem que tratar com o nosso caráter. Deus tem que curar a nossa alma, para que a gente venha refletir a vida de Cristo e não as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Tem alguém entendendo? Diga amém. Amém. Deus precisa nos encontrar aprovados por dentro e por fora. Um exemplo que eu quero dar bíblico foi Jacó, um homem que depois de 20 anos no deserto de Padã Arã, ele atingiu essas condições, ele restaurou os seus relacionamentos e ele redimiu a sua identidade. Você precisa querer ter uma identidade restaurada, buscar isso no Senhor. Senhor, o que há em mim que eu preciso que o Senhor trate, mude, molde, transforme, porque eu quero ser aprovado. Eu não quero ser uma pessoa que vive uma vida de qualquer forma, eu vivo para Ti. O Senhor me vê em todo o tempo, onde eu estou, onde você pode estar sozinho, mas sorria, você está sendo filmado. Diga para quem está do seu lado, sorria. Você está sendo filmado. Diga 24 horas por dia. E é pela câmera secreta do céu. Amém? É quando você está sozinho que Deus te vê em tudo. É quando você está andando, saindo do mercado e a pessoa na tua frente deixa cair uma nota de $100 e você vê aquela nota caindo no chão, ela nunca mais vai olhar para trás porque ela está seguindo em frente, e você para e pensa, Deus me vê. A minha conduta está sendo filmada e assistida pelo Pai. Você vai lá, pega o dinheiro e fala, ó, toma, que não é meu, é teu. Viva para agradar a Deus, para receber a aprovação dEle, como homens, como mulheres, como pais, amém? Esse é o nosso maior desejo, o nosso maior intuito, porque nós queremos ver o Senhor sorrir com a nossa vida. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, antes de nós até desenvolvermos a nossa chamada, porque todos aqui têm um chamado, amém? Servir ao Senhor, nós precisamos ter um encontro com essas realidades. Repita comigo, eu preciso restaurar os meus relacionamentos e redimir a minha identidade. Sobre restaurar relacionamentos, talvez você tenha um relacionamento péssimo com o seu filho. Talvez você, mãe, você não consegue administrar tantas coisas que você vive no dia a dia e você tem descarregado nele as suas preocupações, as suas tensões, a sua impaciência. Você precisa redimir os seus relacionamentos. Você precisa às vezes pedir perdão para os seus filhos e reconhecer a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua humanidade. Porque muitas vezes você vai tentar ser uma super mãe e você é um ser humano. Só existe um que é todo poderoso, aquele que consegue todas as coisas, que vence todos os limites, está acima do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, Jesus. Você não é Deus nem semideus. Então reconheça quando você errar. Meu filho, me perdoe, eu errei. Ah, mas eu não posso falar isso porque eu sou mãe, porque eu sou pai. Não, você pode, ensine o seu filho a se quebrantar. Ensine a sua família a ser moldado pelo Espírito Santo, a ser uma pessoa que reconhece os seus erros. Amém? Saia da negação, assuma também que você é um ser humano que erra e que está em crescimento, sendo lapidado a cada dia. Redima, reconstrua os seus relacionamentos.
Aleluia. Redimir quer dizer resgatar, readquirir, libertar do cativeiro. E esse processo vai até os porões da nossa alma. Sabe o basement da nossa alma? Deus vai lá limpar a sujeira do nosso basement. Amém? Ele vai eliminando a vergonha de todas as demais impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Porque às vezes a nossa alma está tão impregnada de pecado, de resistências, de soberba, de orgulho, de coisas humanas e carnais que Deus não está conseguindo trabalhar. E a gente começa a se tornar pessoas reprovadas por Deus e a nossa vida é travada. E aí você vem para cá, ora, jejua, faz tudo, mas a sua vida não muda. E você fala, pastor, por que nada acontece? Porque você não se permite ser moldado. Porque você não abre o teu coração para Deus te esvaziar e remover as impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Deus é um Deus que quer te usar por inteiro, mas você precisa se esvaziar. Quando eu estava ali orando, eu falei, Senhor, eu preparei algo com tanto carinho, tão detalhado. Eu sou daquelas que eu coloco cores no meu esboço, que eu sou super visual. Deus falou, se esvazie. Não é o que você tem preparado. Num outro momento eu uso isso, mas para hoje é o que eu quero falar. Se deixe ser moldada, usada, conduzida. Eu falei, mas Deus, aos 44 do segundo tempo, fui ali atrás pedir para o irmão me salvar, vê se você consegue resgatar aqui. Deus falou, não, é justamente isso. É você se deixar ser guiada 100% pelo mover de Deus. Não é da tua alma, não é da tua carne, não é do teu intelecto, não é daquilo que você carregou ou que você estudou. Não que Deus não venha usar, mas quando Deus quer usar você da maneira dele, é quando ele te esvazia para que a glória dele seja manifesta. Aleluia. Esse processo Deus nos limpa lá nos porões da nossa alma, para que ele possa fluir. Porém, algo fundamental, nós precisamos querer passar pelo processo. Diga assim, eu preciso querer passar pelo processo. Tem muita gente que busca atalho. Tem muita gente que vem para a igreja e finge que nada está acontecendo. Uma palavra de confronto como essa, a pessoa sai daqui anestesiado. Ouve, mas não mergulha. Ontem muitas mulheres mergulharam aqui, houve muita cura nesse lugar. E eu falei, por favor, não resista. Porque se você resistir, a unção vai passar por você. Mergulhe na unção, porque você nunca mais será a mesma. Deus vai te curar. Você precisa querer passar por esse processo. É um processo de libertação mesmo. Porque a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Você precisa deixar Deus tirar o mundo de dentro de mim, me liberta, arranca de dentro de mim tudo que o Senhor reprova, tudo que está na minha mente, no meu coração que o Senhor não aprova. Eu decido que o Senhor pode limpar dos porões da minha alma, amém? Muitas pessoas vivem no comum engano que a vida de escravidão que elas têm é uma verdadeira liberdade. Elas estão na igreja cantando eu sou livre, mas são reféns do pecado. Lá fora no dia a dia vivem uma vida que mentem, que fazem coisas que o Senhor reprovam, adulteram, ou vivem na prática do pecado, da imoralidade sexual. Nós precisamos entender que Deus está vendo a nossa vida nos mínimos detalhes e sair dessa ignorância de que a vida de escravidão que nós estamos tendo não é liberdade, é uma prisão. Se você é refém de um telefone, de uma pornografia, de coisas malignas, você precisa buscar ajuda. Não tenha vergonha, quem não se expõe não se cura. Busque o seu pastor, marque um gabinete com ele, uma conversa e fala, socorro pastor, eu quero ser liberto. Tem gente que acha que é liberto, por quê? Porque se cala, tem segredo com o diabo. Há muitos anos guarda segredinho com as trevas. Coloque na luz. Quando você abre a sua boca e coloca na luz, os demônios correm, eles perdem poder. Quando você confessa, você é curado. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para os homens, você é curado, é liberto. Talvez você fale com Deus, mas você não busca seu pastor. É sabe o que acontece? Deus te perdoou, mas você não consegue ser curado. Procure sua liderança. Eu fiz isso durante toda a minha vida. Eu estou convertida há mais de 20 anos e caminhei debaixo de discipulado. Foi o que me salvou. Porque eu vim do mundo.
Para quem não sabe, eu vim do meio artístico, eu era uma cantora secular. Sou filha de uma cantora que é a guerreira do Apocalipse, Baby do Brasil, que antes se chamava Baby Consuelo. Quem conhece minha mãe aqui? Uma grande mulher de Deus. Falei com ela ontem que eu estava aqui. Ela falou, ai, que bênção, eu lembro direitinho do pastor Fernando. Ela ficou tão feliz. Ela falou, ainda quero voltar aí. Eu falei, você vai voltar, fazer um evangelismo aqui. Aleluia! Ela é uma grande mulher de Deus. E Deus, Ele realmente transformou a minha vida. O Senhor, Ele me curou de muitas coisas. Ele me resgatou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu venho de uma família que teve a história na música secular brasileira. Também me tornei uma artista. Eu vivi tudo que o mundo tinha para viver. Eu vivi toda uma vida de pecado. Mas quando o Senhor me alcançou, eu decidi, eu vou ser santa, separada para Deus, separada para o pecado. Eu não vou negociar. Não tem meio termo. Para Deus não tem pecadinho, nem pecadão tem pecado. Decida abandonar o pecado. Eu decidi viver essa vida de renúncia. E o Senhor me honrou abundantemente. Me levantou para ser uma voz. Me casou com um homem de Deus, mudou a minha história. As mulheres ontem puderam ouvir um pouco. Mas eu quero que você saiba que a sua renúncia gera uma colheita extraordinária. A sua obediência gera um resultado no céu e na terra. Aleluia! Quando nós permitimos esse processo, Deus começa a trabalhar em nós. E surge então a capacidade divina de termos conhecimento da verdade que liberta, que é expressa através de um estilo de vida. As pessoas olham para nós e falam, você está diferente. Você tem algo que me agrada, eu quero estar perto de você. Você está mais bonita, você está com uma luz, você está com uma energia boa. E você fala, é Cristo em mim, a esperança da glória. Você se torna uma carta viva do céu na terra por onde você passa. Quando você se torna alguém aprovado por Deus. Quando nós rompemos os limites da nossa alma, igreja. Quando nós colocamos para fora, colocamos na luz, como eu falei para vocês, como eu fiz durante toda a minha vida. Nós vencemos o pecado. E quando eu venço o pecado, eu me torno autoridade sobre ele. E para que você vença o pecado, você precisa denunciar ele. Você precisa falar, colocar ele realmente para fora, literalmente. Tem muita gente na igreja que não vive dessa forma. Acha que é crente, mas é crente somente de cartão. Porque não vive a palavra na íntegra. Está cheio de trevas dentro de si, cheio de segredos com o diabo. Sequer marcou uma vez de conversar com o seu pastor para colocar para fora. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Eu sirvo na igreja, eu não posso contar para o pastor que eu tenho problema com imoralidade, com pornografia. Eu quero te perguntar algo, você está mais preocupado com a sua reputação do que com a sua salvação? Você está preocupado com o que vão pensar de você, ou se Jesus voltar amanhã você vai ficar na terra? Acorda, coloque na luz, todos nós temos lutas, cada um na sua luta, cada um no seu limite. Mas quem não se expõe, não se cura. Você precisa se expor. Esse é o lugar da sua libertação. Amém? Se você pode, diga comigo, Senhor, traz luz para as minhas trevas. Amém? Quando nós permitimos isso, abrimos nosso coração, Senhor, entra com a tua luz. Eu não estou nem aí para a minha reputação. Eu quero ser salvo. Eu quero viver a tua plenitude aqui na terra. Quando nós passamos por esse processo, deixamos de ser reprovados para sermos aprovados por Deus. E não tem coisa melhor nessa vida do que arrancar sorrisos do coração do Pai. Ver o coração do Pai batendo de alegria por nós. Falei ontem aqui sobre mimos de Deus. Quantos aqui já foram mimados? Você sabe que ontem aconteceu algo, eu falando com a minha mãe, antes de dormir, Dia das Mães. Ela falou, ai filha, aconteceu. Ela sempre divide comigo esses mimos, sabe? E eu vivo muita experiência de mimo com Deus. Mas não porque eu sou melhor que você, mas é porque eu faço tudo para fazer o Senhor sorrir com a minha vida. Eu quero que Ele se agrade de mim, como um filho faz isso para que o pai se agrade, né? E minha mãe falou assim, filha, eu passei em frente ontem uma loja, acho que foi a Arezzo, lá no Brasil, e eu vi uma bota tão linda, filha, coisa de papo de mulher, né? Mas linda, toda de taxinha, brilhante, minha cara, mas meu Deus, que bota cara, pra lá de R$1.000. Falei, gente, Brasil, né? Uma bota pra lá de R$1.000. E aí eu olhei, achei bonita, e falei, não vou comprar isso não, tá muito caro. Saiu. Quando ela deu uns 5 passos pra frente, a vendedora da loja foi atrás dela, catucou, falou, baby, volta aqui. Ela, quem é você? Ela falou, eu sou a vendedora da loja da Arezzo, vem aqui. Aí minha mãe entrou na loja, ela falou, o dono da loja mandou avisar pra você que é pra você escolher um presente, qualquer bota que você quiser.
Olha que coisa linda. Uau! Mimo de Deus. Gente, parece bobo? Pra mim não é bobo, não. É uma delícia ser mimada pelo papai. É uma delícia quando o papai te catuca e falou, volta aqui, vai lá pegar tua bênção. Tá te esperando. Você gostou? É sua. É assim que Deus faz. Se os pais fazem isso com os filhos, eu me lembro quando a gente passava de ano, a gente podia escolher o presente que a gente queria. Bicicleta, boneca, tudo. Os pais querem presentear os filhos, honrá-los, fazê-los se sentirem aprovados. Imagina Deus. O que você tem feito para o Senhor se agradar com a tua vida? Ou será que você só tem dado desgosto para o Senhor? Antes de sermos um instrumento na sua obra, na obra de Deus, precisamos buscar esse entendimento, precisamos buscar a nossa cura, a nossa libertação, porque Deus quer te usar sim, mas só um curado pode curar, só um liberto pode libertar, um cego não pode guiar outro. Deus te chamou para ser luz, para guiar pessoas à luz, à presença do Eterno, mas começa com você, diga começa comigo. Amém? Não adianta, o pecado traz consequência, ainda que você fique em silêncio. O pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, mas também um terrível processo de insensibilidade moral, uma dureza de coração, seguido da cauterização da consciência. Insensibilidade moral é o que? Como uma lepra espiritual. Quando você vive na prática do pecado em silêncio, com segredo com as trevas, você está leproso espiritualmente. Uma pessoa com lepra no braço, por exemplo, se você pegar uma agulha, uma faca e começar a furar a pessoa, ela não vai sentir, porque a pele está morta. O espírito também fica dessa forma quando você vive em pecado. Insensível, insensibilidade moral, dureza de coração, tudo que falam para você, todo confronto é mal recebido. Você fala, você não sabe da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu, quem sabe da minha vida é Deus. É bem a frase do rebelde. Quem sabe da minha vida não é o pastor. Deus sabe do meu coração. Dureza de coração, insensibilidade moral, cauterização de consciência. Essa é a dinâmica da escravidão do pecado. Talvez você esteja nesse lugar e hoje você veio no Dia das Mães para ouvir uma palavra de conforto maravilhosa e Deus fala assim, você tem sido reprovado aos meus olhos. Busque ser aprovado por mim, porque eu tenho muito para fazer na sua vida. E eu quero derramar toda sorte de milagres, de bênçãos, de provisão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a tua vida por completo. Eu tenho algo grande. Eu quero restaurar os relacionamentos entre pais e filhos. Eu quero restaurar os relacionamentos à sua volta. Eu quero redimir a sua identidade. Mas você precisa abandonar a prática do pecado que tem impedido o fluir do Espírito Santo. Quando nós vivemos nessa dinâmica de escravidão do pecado, torna mais difícil o ofício ministerial. Os pastores precisam de você nessa obra. Essa obra vai crescer. E Deus conta com você para ser esses braços deles. Mas se você viver uma vida de pecado, vai virar um fardo servir. Vai se tornar mais difícil o ofício ministerial. Vai se tornar algo pesado. Você não vai ter prazer. Agora, quando você vive em leveza, com coração limpo e puro, você tem prazer em servir e dizer, pastor, conta comigo, o que você precisa? O que eu posso fazer para ser útil nessa obra? Ontem tivemos um café da manhã que as irmãs prepararam lindamente. Quantas mulheres servindo com amor. Por quê? Porque estão leves na presença de Deus. Você, homem, também pode viver isso. Não estou te acusando, estou dizendo que homens e mulheres, quando vivem na prática do pecado, se torna mais difícil exercer o ofício ministerial. E que ofício é esse? Mateus 28, 19. Se quiser pode colocar aqui. Mas todos conhecem esse versículo. O ofício é ide, diga ide. E fazei discípulos. Diga, de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós temos um ofício, nós temos uma chamada, nós temos uma convocação. É para abrir a boca e pregar o Evangelho, fazer o ID. Não é para você viver um crente como um crente Bob Esponja, que só suga, igual uma esponja que só recebe, ou então fica com o bumbum achatado de tanto ficar sentado. Porque não faz nada, só fica ali recebendo. Não quer ajudar em nada, não quer servir, não quer se doar. Quer só curtir e receber. Quer viver o Evangelho. O Evangelho do seu próprio eu.
não quer dar, quer só sugar. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo pedindo ajuda, mas nunca oferece ajuda? Na medida que você constrói, você é construído. Você precisa, na medida que, como o Brinco fala, vou de novo. Na medida que você constrói, você é construído. Se coloque à disposição para construir essa obra, porque Deus vai construindo você cada vez mais. Ele vai te fortalecendo cada vez mais. Quantos aqui querem ser usados nessa geração? Deus quer te usar para impactar pessoas no seu trabalho, onde você passar, naquele grupo de WhatsApp familiar, sabe? Aquele grupo que é uma bênção. Que você fala, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já não aguento mais. Deus quer te usar ali, diga eu recebo. Amém? Deus quer fazer você ganhar seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos todos para Jesus. Amém? Mas se nós vivermos uma vida de prática do pecado, nessa dinâmica de escravidão, nesse vai e vem, que é um aeroporto de demônios, nós vamos viver uma insensibilidade moral que nós não vamos conseguir discernir a voz de Deus. Nós vamos ter um coração duro e a nossa consciência ficará cauterizada. Gente, não tem coisa pior. No início da minha conversão, eu passei uns meses no vai e vem, assim, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. E eu vivi essa experiência de uma mente cauterizada. Parecia que estava engessado. Tudo que eu ouvia, eu falava, não é bem isso. Não tem nada a ver. Não é dessa forma. Eu mando na minha vida. Ninguém manda em mim. Pastor não manda em mim. Coração rebelde reflete um coração duro. A verdade é que a falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. A falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. Se você vive uma vida moralmente fora da presença de Deus, você está cavando a sua própria cova. Você não tem como colher o cumprimento das promessas, porque quando eu cumpro princípios, que Deus cumpre promessas. Há um princípio, obedece primeiro, que eu faço você colher e desfrutar de tudo que eu tenho reservado para você. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha a colheita, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe um princípio, o princípio é a obediência. Você reclama que não vive promessas, mas você não cumpre princípios. A falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. Talvez a sua vida está indo pelo ralo, porque você não está reparando a tua vida. Não está fechando as brechas, amém? Vive em busca de profecias. Uma pessoa que está na igreja querendo sempre uma palavra. Esses dias eu estava com uma pessoa que falou assim, você conhece algum profeta que eu possa ligar, que possa me dar uma palavra profética? Eu falei, oi? Eu falei, repete, você conhece alguém que eu possa ligar, que possa liberar uma profecia sobre a minha vida? Eu ouvi isso essa semana que passou. Eu falei, mas você está buscando uma profecia? Eu falei, abre a Bíblia. Leia a palavra. É a maior profecia, Jesus vai voltar. Amém? Pessoas que não estão interessadas em entender o coração de Deus e por isso não toleram a palavra de exortação quando elas são advertidas, quando elas são confrontadas. Seus ouvidos estão programados para não ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que contraria os seus interesses e desejos. Querem uma palavra de conforto, não querem confronto, querem palavras proféticas. É maravilhoso ouvir palavras proféticas. É muito bom quando um profeta chega para você e fala, isso que te digo, Deus manda dizer, não é bom demais? Mas isso não é o que transforma o nosso ser. O que nos confronta é o que nos cura, é o que nos liberta, amém? Repita comigo, obediência pela metade não é obediência. Diga, é conveniência. Você tem vivido um evangelho conveniente? Quanto mais nós insistimos nessa posição em não ouvir e entender o coração de Deus, mais nós aceleramos e intensificamos o juízo de Deus. Aí que vem a parte pesada. O juízo de Deus vem. Deus é bom, mas Deus é juiz também. Deus é fiel, mas Ele é um Deus que Ele sabe que muitas vezes nós precisamos colher tudo que nós estamos semeando para nós aprendermos o caminho da obediência. Deus é bom,
mas Deus é juiz. Chega uma hora que Deus trata severamente com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa obstinação, com as nossas tradições. Não, mas isso aqui vem de família, eu não posso abrir mão. Isso aqui minha avó cultivava, minha mãe. Se eu deixar de fazer, vai ser uma decepção na minha família. Eu era uma cantora secular no mundo, eu venho da história, da linhagem, de um legado, da história da música popular brasileira. Baby e Pepe, os meus pais são a história da MPB. Eu não segui a tradição. Eu rompi com a tradição. Porque eu tenho um chamado e eu jamais vou me calar. Eu entendi que eu precisava abrir mão para a vontade de Deus se cumprir. Embora eu fosse decepcionar minhas irmãs, meus tios, talvez até os meus pais, graças a Deus a minha mãe se converteu e entendeu tudo. Quem nasceu de novo entendeu, mas eu precisava romper com as minhas tradições, porque eu tinha algo além para fazer, um propósito a cumprir. Chega uma hora que Deus trata severamente com o nosso orgulho, com as nossas tradições, com nossos pecados costumeiros. Sabe aqueles pecadinhos de estimação? Aquele que quando você chega na porta da igreja, você amarra ele lá no poste, igual um cachorrinho. Fala, fica aqui, me espera que eu vou adorar, vou ver a palavra. Quando eu voltar, eu te levo de volta para casa. É pecadinho de estimação. Sabe aquele evangelho pirata? É um evangelho falsificado. Esse não cola com Deus não, porque ele tem a patente da verdade. Esse evangelho, meu amigo, Deus está vendo tudo. Ele tem um raio-x do céu que ele esquadrinha a gente de dentro para fora. Ele sabe tudo que você pensa antes de você falar. Amém? Todo tipo de segurança que descarta o arrependimento e o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que nós construímos para nós mesmos. Deus está nos chamando para a purificação, para a santificação. Aquele que é santo se santifica ainda mais. Deixa Deus purificar você. Amém? 1 Pedro 1,15 fala sobre a nossa chamada. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só na área sexual não, tá? É em tudo. O que você tem assistido na internet? Quais são os Instagrams que você acessa? Porque agora não é nem mais site, né? No Instagram tem tudo. É o portal ou da luz ou das trevas. O que você tem escolhido acessar e ser ministrado? Quais são as coisas que você tem buscado para você se influenciar? Que tipo de filme você vê? Que tipo de amizade, relacionamentos você constrói? O que você está buscando aqui na terra como trabalho? Algo que te ocupe de segunda a segunda, que você não tem tempo para estar na casa de Deus? Quais são os seus interesses? É o amor ao dinheiro, ter, construir, adquirir riquezas? Você precisa entender que você não foi chamado para viver nesse mundo, e sim na Nova Jerusalém. Construa tesouros no céu. Isso é ser santo também. Amém? Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais entediados nós estaremos dos prazeres desse mundo. Agora, quanto mais próximo do mundo, mais entediado você vai estar de Jesus. O Senhor te chama hoje para ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de desprezar os líderes e profetas que Deus coloca nesse altar. Pare de desprezar as palavras do seu pastor, da sua pastora, porque eles têm sido boca de Deus na sua vida. Às vezes que eles confrontaram vocês não foi para machucar, mas para você ser curado e sair desse lugar e viver a completude do que o Senhor tem reservado para a sua vida. Pare de desperdiçar os momentos tão especiais que o Senhor reserva, de subestimar aquilo que tem sido derramado nesse lugar. Pare de ficar acomodado nesse pecado de estimação e se revolte contra você mesmo, se revolte contra o diabo e diga: eu não nasci para viver uma vida escrava do pecado. Eu sou um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e que manejo bem a palavra da verdade. Antes de terminar, eu quero só falar algo, testemunhar. Brinco era um homem extremamente promíscuo. Serviu ao candomblé, à umbanda, batia tambor no terreiro de macumba. Era um homem de muitas mulheres. Era um homem mulherengo, mentiroso, adúltero. Pensa em todas as qualificações de pecado. Era ele antes de conhecer Jesus. Jesus tocou na vida dele, quebrou ele todinho, fez dele um vaso novo, embrulhou para presente e me entregou.
Em dezembro vamos fazer 20 anos de casados. E eu tenho muito orgulho de ser esposa dele. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque eu casei com o amor da minha vida. Eu casei com o amor da minha vida inteira, então eu estou muito feliz. Mas o maior orgulho que eu tenho não é dele ser o meu marido. É de ter assistido a transformação dele. É de ter visto o Senhor quebrar ele todinho como alguém que era completamente reprovado por Deus, aprovado pelas trevas. O diabo amava tudo que ele fazia. Ele servia ao diabo. E um dia ele renunciou tudo isso. Ele abriu mão, ele cancelou, ele disse: chega, basta, diabo. E ele decidiu se santificar, ser separado para Deus. E o Brinco, a partir desse processo, começou a ser liberto, transformado, curado. E a área que ele era escravo do pecado, hoje ele é autoridade para ministrar. Ele ficou comigo 1 ano e 8 meses sem sexo, num namoro santo. A gente se conhecendo, só conversando, sem ter nenhum tipo de contato. Nos casamos em santidade. E eu quero que você só olhe para essa história. Talvez você pense: mas a minha renúncia é muito difícil. A minha guerra é muito difícil. Você não sabe o que você está falando. Eu estou lutando e não estou conseguindo. Se teve jeito para o Brinco, tem jeito para qualquer um. Se ele conseguiu, ele não veio de qualquer lugar não. Ele era um artista secular, ele veio do mundo da música, o meio onde sexo, drogas e rock and roll é liberado. Quanto mais você peca, mais aplauso você recebe. Ele abriu mão de tudo isso para ser santo. Eu também abri mão de tudo isso que o mundo oferece para ser separada para Deus. Eu não sei qual é a sua guerra. Eu quero te dizer que Deus vence toda a guerra quando você se dispõe a falar: eu quero ser transformado, curado para curar, liberto para libertar. Fique de pé. Nós vamos orar agora, para que você que está aqui entendeu que essa palavra foi por você. Nós vamos cantar um louvor, mas você, nesse momento do louvor, eu quero te chamar para vir para frente, para a gente poder liberar sobre a sua vida essa autoridade, uma autoridade de liberdade, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olhe para mim, querida. Olhe para mim. Existe uma chamada específica nessa manhã. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é tomado por aqueles que estão na zona de conforto. Não. O reino dos céus é tomado. Quem aqui quer tomar o reino dos céus na terra? Eu quero, irmãos. Porque se eu tomo o reino dos céus na terra, eu me torno um embaixador de Deus na face da terra. E é isso que nós somos. E a palavra diz claramente: aqueles que querem atrair o reino de Deus tem que tomar por esforço. Tem uma tradução que diz por violência. E tem uma parte que é sua. Nós queremos orar por você nessa manhã, mas você precisa fazer uma pequena parte. Sabe qual é? Sair do seu lugar e vir à frente ao altar do Senhor. Aqui nós vamos orar por você. Se Deus falou com você nessa palavra de hoje, se Deus está capacitando você para aquilo que você nem sonhou em ser capacitado, eu quero te convidar nessa manhã a sair do teu lugar, querido, querida, e vir à frente, para que você possa dizer: Deus, eu não queria, Deus, eu nem sabia, mas nesta manhã eu entendi essa palavra e eu saio do meu lugar para poder, sabe, com violência, com esforço próprio, tomar o reino de Deus na minha vida e através dela. Se Deus falou com você nessa manhã, querido, em nome de Jesus, eu quero te convidar agora. Sai do seu lugar e vem à frente. Pode sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos orar por você. Venham. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Escute isso. A minha esposa preparou durante várias semanas e uma madrugada inteira uma palavra para essa manhã. Sentada ali, ela foi separar uma frase da outra nesse esboço, e ela perdeu a palavra inteira. E ela chegou para mim e disse a seguinte frase: sabe por quê? Porque ela sabe que pode confiar no marido dela. Ela sabe que ela pode confiar em mim como sacerdote, como pastor. E ela disse: eu perdi o meu esboço, prega você. Sabe o que eu falei para ela? Hoje não. Hoje não. Hoje você vai aprender a ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Você vai fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Porque se você perdeu o seu esboço, é porque Deus quer pregar outra coisa. E
eu estava sentado ali ouvindo ela pregando. Eu falei: Deus, o Senhor está falando com a igreja. Não é aquilo que vem do homem, não é aquilo que vem da tua razão, não é aquilo que vem da nossa intelectualidade, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, 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 vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem nesse lugar. Feche os seus olhos. O pecado, ele é perverso, igreja. A pobreza, a solidão, a doença, a morte não podem destruir a sua alma nem afastar você de Deus, mas o pecado pode te afastar de Deus. Essa manhã é a manhã que você precisa confessar para Ele os seus pecados, para que Ele te perdoe. Decida hoje se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia diz que quem teme o mandamento é recompensado. Você só precisa se quebrantar, você só precisa se render e reconhecer e se expor. Dizer: Senhor, sem ti eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Se disponha, feche seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus. Fale: a minha vida é tua. Eu quero ser esse obreiro aprovado. Me desconstrói, me cura, me liberta de tudo que o mundo ainda tem no meu coração, de tudo que ainda está guardado nesse mundo, tudo que eu não abri mão, de tudo que eu não renunciei. Eu entrego no teu altar. Eu renuncio, eu abro mão de todo nível de pecado. Eu abro mão de todo compromisso que eu fiz, de toda a tradição, de todos os hábitos, de todas as práticas demoníacas, de tudo aquilo que tem impedido o fluir do Espírito Santo. Eu abro mão de mim mesmo, da minha vontade humana, de tudo que eu me programei para fazer, de tudo aquilo que eu determinei, de ter o controle da situação, de ser o Deus da minha vida, para que o Senhor governe. Eu abro mão de todas as coisas que têm impedido de eu voar, de eu crescer e fluir na tua presença. Eu abro mão de tudo que tem paralisado a minha chamada ministerial. Diga para Ele: eu abro mão de tudo aquilo que tem me travado, que tem segurado os meus pés de eu ir mais longe, de eu servir nesse lugar, de eu ser uma bênção nessa igreja, de eu ser um suporte para o reino de Deus. Eu abro mão do meu interesse pelo dinheiro, do meu amor pelo dinheiro, do meu amor pelas coisas terrenas, por carros, por casas, por coisas aqui que esse mundo me seduzem. Eu abro mão de ter tudo que o mundo tem para me dar, porque eu não quero perder o meu foco de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Eu abro mão das seduções desse mundo caído para fazer a vontade dos céus. Fale com Ele, é o teu momento com Ele. Ele está aqui. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. A recompensa virá aqui na terra e nos céus. Vai valer a pena. Ele virá. Oh, e ele virá. Soberano sou. Ele virá. E o governo está nele. Veja ele.
dono dos meus dias. O Senhor te diz, Salmos 16:11: far-me-ás ver as veredas da vida, e na sua presença há delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente, prazer. Eu declaro sobre a sua vida prazer em obedecer a Deus, prazer em cumprir princípios, alegrias, alegrias em ser obediente à palavra, temor, temor, prazer em caminhar segundo a palavra de Deus, cumprindo os princípios do eterno, porque na presença de Deus há delícias perpetuamente. Hoje você recebe do alto esse batismo de amor, de paixão, de prazer, de temor, de aliança, de obediência. Você está firmado na rocha, firmado nos princípios eternos. O Senhor derrama no seu coração paixão pela presença dele. De volta ao primeiro amor, se apaixonando pela obra da cruz, por esse Pai maravilhoso que faz a obra extraordinária na nossa história. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, em torno dos meus dias. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma última oração. Diga assim: nessa manhã, Nesta manhã, eu declaro eu declaro que a minha vida que a minha vida foi transformada foi transformada de uma vez por todas. de uma vez por todas. Eu não sou uma pessoa reprovada. Eu não sou uma pessoa Eu reprovada. sou um obreiro aprovado. Eu sou um obreiro aprovado, Que não tem vergonha que não tem vergonha de nada. de nada. Pois não tem acusação sobre a minha vida. Não tem acusação sobre Eu a minha não tenho vida. de que me envergonhar. Eu não tenho de que me envergonhar. Porque eu manejo bem Porque eu manejo bem a palavra de Deus. a palavra de Deus. Senhor, guarda no meu coração Senhor, guarda no meu coração tudo aquilo que o Senhor falou comigo, tudo aquilo que o Senhor falou que se comigo, tornam para mim que se torna uma para mim direção clara uma direção clara e eficaz. e eficaz. A obediência à tua A palavra. obediência com a palavra. Que eu nunca mais Que eu me nunca desvie mais da tua presença. me desvie da tua E que eu possa ser esse obreiro Que eu possa ser esse que arranca obreiro sorrisos que arranca dos sorrisos teus lábios. dos teus lábios. Fique de pé. Fique de pé e dando um forte aplauso ao Senhor Jesus nesta manhã. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Eu sei que há pessoas aqui hoje que pela primeira vez estão entregando o seu coração a Jesus. Então onde você estiver, pare aí, coloque a mão no coração, diga assim: nessa manhã eu declaro, toda a igreja toda fala assim: eu declaro que eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna ao seu lado. Amém? Eu quero perguntar, você que está aqui hoje, que nunca havia entregue a sua vida para Jesus, é a sua primeira vez entregando o seu coração. Se você está aqui nesse lugar, só levante a sua mão e acene para mim. Uma pessoa, não, alguém que não havia aceitado Jesus, hoje foi a primeira vez. Alguém que está aqui, levante sua mão para que eu possa te ver. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus, que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Forte aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, querido. Glória a Deus. Vire para essa pessoa que está sentada do seu lado e diga assim para ela: deixa Deus te usar, meu filho. A irmã não queria pregar. Misericórdia. Difícil ir embora, eu queria cantar umas 4, 5 canções aqui, mas vamos embora. Amados, eu e minha esposa estaremos ali fora. Quero agradecer novamente a oportunidade, viu, meu pastor, pela testificação do Espírito Santo no seu coração em relação ao nosso ministério. Nós somos pessoas extremamente tementes à palavra do Senhor, e nós estamos aqui sabendo que existe uma grande responsabilidade sobre esse púlpito aqui. É a responsabilidade de tantos anos que a MP
Church carrega. Eu lembro quando eu vim aqui pela primeira vez, o pastor Fernando sentado aqui na frente, e eu não sei se alguém vai lembrar, mas eu falei assim para ele: pastor, telefone para o senhor lá fora no seu gabinete. Será que você pode sair, por favor, e deixar eu pregar sem o senhor aqui? É duro, irmão, pregar com o pastor Fernando aqui sentado, foi duro. Mas, enfim, nem sei porque eu estou falando isso, mas eu vou dizer, às vezes Deus, Ele promove Moisés para levantar Josué. Uma vez um irmãozinho da igreja falou assim: olha, seu Deus falhou, porque você orou tanto pela minha esposa, mas ela morreu. E aí eu pude falar para ele: pois é, mas a verdadeira cura veio exatamente na morte dela, porque agora ela está curada 100%. Porque quando você é curado de alguma enfermidade e você tem alguma chance de viver mais 10, 15, 20 anos, você só vai viver aquilo ali mesmo. Mas quando você é promovido para o reino, você está curado na eternidade. Você está curado lá na eternidade, não tem, é atemporal, não tem mais tempo não, queridão. Então eu creio nisso. O pastor Fernando foi, né, elevado aos céus aí, como Moisés, né, como um profeta, né, na face da terra. Deus levantou um Josué, tem levantado alguns Calebes aqui também. Então eu tenho certeza que esse tempo que eu e a minha esposa vivemos aqui com vocês, esse final de semana, irmãos, um cuidado ímpar que a igreja teve conosco, desde onde nós estamos hospedados, até na preocupação com a nossa alimentação, no carinho, no amor, no afeto. Isso é muito importante. Quero dizer para vocês que eu e minha esposa temos uma aliança com a igreja, com o pastor Max, com a sua família e com cada um de vocês. Amém? Queria dizer isso porque dá honra a quem tem honra, né, irmão? E isso precisa ser falado. Bom, eu trouxe um livro aqui. E esse livro ele é um pouco polêmico, mas se você quiser adquirir essa leitura, a gente vai estar ali fora dedicando esse livro para você. E esse livro fala sobre a prática da tatuagem, do piercing, né? De 100% do meu corpo, 85% dele é tatuado. Então eu tenho alguma autoridade para falar sobre esse assunto. E a verdadeira mudança, a mudança mais profunda que Deus faz em você, não é a mudança daquilo que você gosta, mas é principalmente uma mudança daquilo que você ama, mas ele não gosta. Eu não estou dizendo aqui que ele não gosta de tatuagem, amém, irmãos? Esse livro é uma revelação pessoal, mas eu convido a você a, antes de você fazer ou continuar fazendo, ler, dê uma chance, porque é igual ao Evangelho. A transformação do Evangelho só virá com o entendimento da verdade. A palavra diz, né, claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, convido você a ler. Não é um livro que vai te acusar, mas vai trazer uma revelação pessoal e um ensinamento, para que você possa, então, refletir sobre isso aqui e ver se você, né, concorda ou não concorda. A boa palavra dessa mulher é que você é livre para discordar. Amém? E isso vai fazer com que você possa refletir sobre esse assunto. Tatuagem piercing é de Deus? O que está por trás dessas práticas que tem marcado o corpo de Cristo? Diga para essa pessoa que está sentada do seu lado: esse corpício não te pertence mais, irmão. Então, antes de fazer qualquer coisa com ele, pergunte para o Espírito Santo se ele está de acordo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Coloque amor nas minhas palavras. Estaremos ali fora dedicando para vocês. Forte aplauso ao Senhor. Pastor Max, vem para cá, varão. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Obrigado, querido. Queridos, esse Dia das Mães você nunca mais vai esquecer. Eu acho que foi o único da nossa igreja. E eu falava com o brinco ali: você não tem ideia de como Deus está usando ela. Porque a última série que eu trouxe na igreja foi sobre santidade. Eu fiquei um mês falando sobre santidade nessa igreja. Um mês falando sobre separação, a promessa da santidade, a experiência com a santidade, porquê da santidade e o fruto da santidade. Um mês falando sobre santidade nessa igreja. Aí você acha que para aí? 2 semanas, 3 semanas atrás eu tive um sonho que eu acordei desesperado. E Deus falou comigo: isso não foi um sonho, foi uma revelação. Eu cheguei na igreja e compartilhei imediatamente com os pastores, com um grupo de oração. E o sonho tinha a ver com: eu saía para pregar. Eu me afastava da igreja, mas eu via a igreja de longe. E eu pregava e um grande avivamento acontecia onde eu estava. E eu me alegrava com o que Deus estava fazendo.
E eu olhava para a nossa igreja, ela mexia. E eu pensava, Deus está fazendo um grande avivamento na nossa igreja. E eu voltei de viagem. E quando eu voltei, eu percebi a igreja torta. Eu cheguei perto da igreja, eu falei, a igreja está torta. Quando eu cheguei próximo à igreja, eu vi o pastor Fernando. E ele me disse, vem cá, deixa eu te mostrar o que foi. E a gente desceu nas entranhas, no basement da igreja. E ele caminhava comigo na igreja e falou, olha os pilares. Você está vendo? Eles entortaram. E eu disse, uau, eu estou vendo. E de repente eu vi um vulto debaixo da igreja. E eu meti a lanterna, eu falei, eu tô vendo algo ali. E eu vi um monstro, literalmente. A visão que eu tive foi horrível. E eu acordei desesperado. Eu falei, Senhor, que sonho horrível. E Deus falou, não foi um sonho. Isso foi uma visão que eu te dei. Chame a liderança da igreja. Chame os homens de oração. E intercede. Eu convoquei essa semana de oração. E Deus me mostrava o monstro que eu vi, são 3 que a gente está lidando com ele direto. Rebeldia, ingratidão e lascívia. E hoje, quando a Nana falava, ela dizia, quando a gente confessa, ele pede poder. Quando a gente traz à luz, ele enfraquece. Então hoje, nós desmascaramos esses demônios que estão agindo no meio do povo de Deus. Aqui não, diga assim, aqui não. Esse templo, diga assim, esse templo não será abalado. Esse templo ficará firme, porque ele está firmado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, dê um glória a Deus. Nós estragamos a festa de Satanás. Eu vou sair de viagem, mas essa igreja vai ter o mesmo avivamento que eu vou estar tendo lá. Um grande avivamento vai estar acontecendo aqui também. Amém? Glória a Deus. Se você puder, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Obrigado, Nana, mais uma vez. Pastor Brinco, vocês são de bênção. Gente, pega o livro desse casal, deixa eles voltar sem nada. Mesmo que você, não tenho tatuagem. Eu sempre brinco. Vou brincar porque a gente já tem uma amizade, né? Eu falei, sabe por que eu não tenho tatuagem? Porque Ferrari não põe adesivo. Eu fico zoando com esses caras. Tadinho. O cara era fusquinha, né? Ele tacava adesivo para ficar bonito. Tatuagem, Ferrari. Queridos, independente da sua visão em relação a isso, é porque ele estava no mundo, ele deu testemunho dele. Eu entendo exatamente, não estou criticando isso. Eu praticamente me converti na época que eu ia começar a fazer tatuagem. Aí Jesus falou, vem para cá, senão você vai ser todo pintado também. Então eu vim para a igreja muito novo, 20 anos de idade. E a linha era dura, pastor Fernando, a linha aqui era dura. Então nunca tive vontade, nunca tive desejo. Mas leia sobre esse livro. Deixa o Espírito Santo falar com você. E como ele disse, tenha as suas conclusões, compartilhe. Você está tendo filhos, eu tenho lá em casa direto esse papo. Então ele já me deu, já estou lendo. Então vamos, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo traga uma experiência de alguém. Você viu o testemunho dele, de onde ele veio. E tenho certeza que ele vai usar essa experiência para falar com você, talvez de coisas que você não vê. Talvez você ache bonitinho, mas deixa ele compartilhar com você o que o Espírito Santo falou com ele. Amém? Levanta as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e essa presença do Espírito Santo, que não te deixa ao sair daqui, esteja com todos vocês. Vão em paz, Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães a todas as mães, mais uma vez. Até amanhã na oração, em nome de Jesus. Amém.